O dia 10 de junho foi escolhido para se comemorar Camões. Lá em Portugal é feriado. Aqui no Brasil a data não passa em branco. A Universidade Metodista de Piracicaba montou um sarau universitário, onde os alunos poderiam se encontrar, discutir sobre Camões e trocar experiências. A coordenadora do curso de Letras, Josiane de Souza, fala sobre a obra de Camões, a história de Camões e a influência dele sobre outros autores. Poesia portuguesa no século XVI. E por que ele é esse marco? Ele é um marco justamente porque, se a gente pegar os poetas anteriores a Camões, podemos verificar que eles ainda utilizavam o português arcaico, usando galaico português, e o Camões não, já começa a utilizar um português que nós podemos chamar hoje um português moderno. Então, ao antes e depois de Camões. Poetas que são posteriores a Camões necessariamente dialogam com essa forma de escrever que o Camões vai impor aí à poesia portuguesa. Além do que, ele devia os Lusíadas, um livro que foi publicado em 1572, relatando justamente a viagem do Vasco da Gama às Índias, mas o mais importante desse livro na verdade, ele colocar o povo português como o herói dessa aventura marítima. E é claro, então, esse livro vai ser um épico, marcante para a literatura portuguesa, tanto na sua forma de escrita, quanto no conteúdo e na influência que ele vai ter sobre os autores posteriores, que vão pensar um pouco o que foi essa aventura marítima, o sentido dos descobrimentos para Portugal. Vamos lembrar que no século XVI, Portugal era um grande império, né? Embora as pessoas ainda pensem, nossa, mas Portugal, tão pequenininho, era um grande império. Portugal, vamos dizer, o poderio econômico, financeiro de Portugal seria o que é hoje os Estados Unidos para a gente. Então, Portugal era, por pouco tempo, mas é um grande império europeu, que vai, então, achar aí caminho marítimo para as Índias, chegar ao Brasil, chegar a Timor, chegar ao Japão. Então, quando Camões escreve os Lusíadas, é justamente para enaltecer esses fatos marítimos, essas descobertas que os portugueses tinham realizado. Ele publica, então, esse livro em 1572 e ele passa a ser a grande referência para se pensar o que foi o século XVI em Portugal. É por isso, então, que 10 de junho é decretado pelo Salazar, que foi um ditador em Portugal, aí já no século XX, é decretado como Dia da Língua Portuguesa e Dia de Portugal. Por isso que aqui no curso de letras a gente sempre busca fazer alguma homenagem para que as pessoas lembrem um pouco, bom, o que é essa língua que nós falamos, o que é que representa o português. Estavas linda, Inês, posta em sossego de teus anos, colhendo doce fruto, naquele engano da alma ledo e cego. Estes são os versos de Os Lusíadas de Camões, em que ele cita, em meio a um poema épico, cenas de um eterno amor. A história de Inês de Castro está no nosso cotidiano e poucos sabem. Quando alguma coisa acontece e já não tem mais como voltar, a gente sempre ouve dizer: agora não adianta mais, Inês já morreu. E é deste poema a frase do nosso dia a dia. Além dos episódios heróicos, ele vai colocar um episódio lírico-amoroso, que é o famoso episódio da Inês de Castro. Ora, esse episódio ele destoa do resto da história, porque o objetivo de um poema épico é contar o heroísmo, tá? Contar as conquistas. E ele, então, ele usa aí um artifício, o momento em que o próprio Vasco da Gama está contando para o rei de Calicut a história de Portugal, ele aproveita e insere o famoso episódio da Inês de Castro. Vamos lembrar que a Inês de Castro, esse episódio ele acontece no século XIV, né? A Inês, ela foi a concubina, a amante do rei Pedro I de Portugal.
I de Portugal viveu lá no século XIV. Tá? Ora, que história é essa? O Pedro I era casado com a Constança, que era uma nobre do reino de Leão de Castela. E ela traz junto com ela a prima, quando ela vem para Portugal, ela traz a prima para ser a sua dama de companhia. E ele se apaixona pela Inês de Castro. Então ele se casa com a Constança, porque é obrigado a casar, mas é amante da Inês de Castro. E com ela ele tem 4 filhos. Até que a Constança morre e ele resolve se casar com a Inês. Mas o pai não permitia, porque havia uma questão política, um problema político. Ele não poderia se casar, ele teria que se casar novamente com alguém do reino de Leão de Castela e não simplesmente com uma dama de companhia da mulher dele. O pai dele usa um artifício, manda ele viajar para o norte. Quando ele volta, o pai tinha mandado assassinar a Inês. Tinha degolado a Inês. A Inês é enterrada e o Pedro fica muito bravo, né? Tinha matado a mulher. Depois de 1 ano e meio, o pai dele morre. Aí o Pedro assume o poder, ele fica rei. E o que é que ele faz? Ele manda construir 2 túmulos em Alcobaça, um para colocar a Inês e outro para ele, quando ele morresse. E ele manda então trazer a Inês, que estava enterrada em Coimbra. Ele manda desenterrar a Inês. Antes de trazer a Inês para o novo túmulo, ele põe ela sentada numa cadeira, põe o manto de rainha, faz todo mundo beijar a mão da Inês. E ele a coroa rainha depois de morta. E daí manda levá-la como se fosse uma rainha até Alcobaça. Bom, qual que era a implicação de levar como uma rainha? A corte toda tinha que acompanhar esse enterro a pé. E vamos lembrar, de Coimbra a Alcobaça, sei lá, dá uns 200 quilômetros, então isso duraram dias. Então esse povo andando atrás desse caixão, né, da rainha, que ela foi rainha depois de morta. Aí ele enterra em Alcobaça e hoje esse é um símbolo do amor eterno. Então o pessoal vai colocar flores para Inês até hoje para pedir amor eterno. Ora, o Camões pega esse episódio e vai nos contar essa história, né, de uma forma lírica. Então esse é o famoso episódio da Inês de Castro. Por outro lado, Pedro resolve se vingar dos assassinos de Inês também. O que ele faz? Manda chamar os 2 que tinham matado a Inês. Ele diz assim, olha, hoje vai ter um jantar na minha casa. Convida os 2 para jantar e ele mata, tira o coração pela frente, o outro ele mata e corta e tira pelas costas, aí põe num prato o coração, põe vinagre e sal e come um pedaço. Era um rei meio canibal. Mas essa era uma vingança. Então essa é uma história famosa.